Dicas para a prova da OAB Penal, segunda fase. Hoje eu quero falar com vocês sobre pedidos. E eu vou explorar as principais peças que caem na OAB e os respectivos pedidos. Quais são os termos que devem ser utilizados e o que será possível pedir. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Acione o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos com os seus colegas, com seus amigos, colegas de faculdade, né, que muitos gostam dessas matérias de direito penal e processo penal e não sabem da existência do nosso canal e não sabem que aqui nós já temos mais de 200 vídeos tratando do assunto e temos ajudado aí pessoas na vida prática e também aqueles que estão se preparando para concursos públicos. E além disso, constantemente, semanalmente, tem vídeos novos. Se você acionar o sininho, você será notificado assim que surgir um novo vídeo aqui. Nessa série que nós estamos tratando de dicas para a prova da OAB, e que já tem outros vídeos aqui, nós estamos passando aí alguns pontos, alguns ajustes que são relevantes para você ter um bom desempenho no dia da prova, né? E um dos assuntos muito importantes que eu separei aqui para vocês diz respeito aos pedidos. Toda peça, e você vai ter que desenvolver na prova uma peça, ela é formada de 5 elementos. Nós temos o endereçamento, não é? Que você manda lá a competência adequada. Depois tem o primeiro parágrafo de toda a petição, é chamado de preâmbulo, né? Em que você vai dizer quem vai entrar com o quê, né? Você vai dizer exatamente para isso. Na sequência, você tem o terceiro elemento, que é a narração dos fatos. Então você vai descrever os fatos ali, né? O histórico, o que aconteceu até aquele momento, e depois você vai falar, na quarta parte, do direito, que é o que aqueles fatos representam no mundo jurídico, né? Que é o momento da sua argumentação, de você dizer o porquê das coisas. E, por fim, você vai fazer um pedido. Poxa, é uma petição. Se é uma petição, você tem que fazer um pedido, você vai pedir alguma coisa. Só que, neste momento do pedido, muitas pessoas se enroscam, né? E muitas vezes, também eu já vi isso acontecer diversas vezes, se afastam dos argumentos. E aqui a primeira dica importantíssima que eu tenho que dar é que tudo que você argumentou, você tem que pedir. Tem que ter um correlato, e vale ponto para isso. Não adianta só você argumentar que o réu é inocente e que ele não praticou determinado crime. Você tem que pedir a absolvição do dito cujo. Né? Não é só você dizer que ele merece a liberdade provisória, você tem que pedir a liberdade provisória e também pedir a expedição de alvará de soltura. Então, tem que ter esse correlato, porque vale ponto. Argumentou é um ponto, pediu é outro ponto. E, claro, que os pontos vão se somando e pode fazer falta para vocês, né? Bom, quais são os pedidos das principais peças que nós temos na OAB? Então, eu vou tratando aqui dos momentos processuais. Em outras oportunidades eu falei que são 4 os momentos processuais, momento 1, 2, 3 e 4. Lembra-se disso? Momento 1 é o que antecede o recebimento da denúncia ou queixa, momento 2 é após o recebimento antes da sentença, momento 3 é após a sentença antes do trânsito em julgado, momento 4 é após o trânsito em julgado. As principais peças de cada momento são, no momento 1, liberdade provisória e relaxamento, a favor do réu, e queixa-crime a favor da vítima. Essas são as principais peças. Eu não estou dizendo que são elas que pode cair outras, mas essas são as principais peças do momento 1. Pedido de liberdade provisória, pedido de relaxamento e também a queixa-crime. No que diz respeito ao pedido,
na liberdade provisória e também no relaxamento, no que diz respeito ao pedido, é muito simples. Porque a própria peça chama pedido de liberdade provisória, pedido de relaxamento. Então, o que você tem que pedir? Se a peça chama pedido de liberdade provisória, pedido de relaxamento, você precisa pedir diante do esposo que quer a concessão do quê? Da liberdade provisória ou a determinação do relaxamento da prisão, tem que pedir isso. E atenção, se o réu estiver preso, e nesses casos, liberdade provisória e relaxamento, ele está preso, você tem que pedir a expedição de alvará de soltura, porque é fundamental, vale ponto, se ele está preso, peça alvará de soltura. A propósito, alvará de soltura é para as peças de soltura, mas eu já vi cair na OAB até em apelação, o réu está preso, pediu alvará de soltura. Então, o que abunda não prejudica. Se o réu estiver preso e com a sua petição ele tiver chance de ser solto, não titubei, peça alvará de soltura, sim, para qualquer peça, desde que a sua peça leve à soltura do réu. Né? Pense nisso e peça o alvará de soltura. No que diz respeito à queixa-crime, aí inverteu a coisa, porque você está acusando, né? Então, aí são 3 elementos, podem ter outros, tá? Mas são 3 elementos que não podem faltar em nenhuma queixa-crime. Nenhuma queixa-crime pode faltar esses 3 elementos, anotem aí. O primeiro é que você precisa pedir a procedência da ação, né? A procedência da ação, que a ação seja julgada procedente para condenar o réu, condenar o querelado, né? Condenar o querelado nos termos de um artigo. Isso você tem que pedir. Que artigo? O artigo do crime. Então, se ele praticou uma calúnia, nos termos do artigo 138 do Código Penal, se ele praticou uma difamação, nos termos do artigo 139 e assim por diante. Então, julgar procedente a ação para condenar o querelado nos termos de um artigo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que sempre é destaque, vale ponto aqui na prova. Você deve pedir que seja arbitrado o valor mínimo de indenização, de acordo com o artigo 387, inciso 4º do CPP. Que seja arbitrado o valor mínimo de indenização de acordo com o artigo 387, inciso 4º do CPP. Porque o artigo 387, que fala da condenação, diz que o magistrado poderá fixar o valor mínimo de indenização. Você não precisa discutir qual seria o valor mínimo, simplesmente peça para que tenha o valor mínimo de indenização. Perfeito? E o terceiro pedido, que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. E arrole as testemunhas. Porque é essencial que você mostre para a OAB que você sabe que o momento em que é oportuno para a acusação arrolar as suas testemunhas é na inicial, é na queixa-crime. Correto? Então, peça que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e arrole essas tais testemunhas. Perfeito. Não se esqueçam, pode ter outras coisas no pedido de queixa? Sim, mas isso é o essencial. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Quando se fala do momento 2, as 2 principais peças do momento 2 é a resposta à acusação e os memoriais. Então, fiquem muito atentos. Primeiro, resposta à acusação. Na resposta à acusação, tem 2 pedidos inevitáveis. Qualquer que seja a discussão, tem 2 pedidos obrigatórios, fora outros, mas tem 2 pedidos que são obrigatórios numa resposta à acusação. Quais são esses pedidos? Primeiro, a absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP. 397 do CPP, absolvição sumária. Né? Na resposta, depois da resposta, os autos vão conclusos para o juiz, que poderá absolver sumariamente o réu. Então, a absolvição sumária é um pedido da resposta, você não pode perder. E diga qual é o inciso pertinente, porque o 397 tem 4 incisos, então você tem que dizer qual é o inciso adequado. Segundo pedido obrigatório. Pode ser que o juiz não absolva sumariamente. E se ele não absolver, o que ele vai fazer? Ele vai marcar uma audiência.
uma audiência de instrução, debate e julgamento. Daí vem o segundo pedido obrigatório, segunda possibilidade jurídica do pedido. Você deve pedir que sejam ouvidas, caso não absolva sumariamente, que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e arrole, porque a defesa arrola suas testemunhas na resposta. Compreendido? 2 pedidos obrigatórios. Pode ter outro, nulidade, né? Mas estes são 2 obrigatórios. Foi resposta, tem que ter os 2. Perfeito? Quando se fala de memoriais, bom, memoriais, uma das peças principais, tem que tomar cuidado. Memoriais, você vai pedir o quê? Bom, as possibilidades jurídicas do pedido. Depois de memoriais, o que vem? Vem a sentença. E a sentença vai ter o quê, pessoal? Vai ter absolvição ou condenação, não é isso? Então, dentro dessas possibilidades, você tem que pedir, primeiro, a absolvição. Então, nos memoriais, você tem que pedir a absolvição do 386. A absolvição do 386, escolha o inciso correto, lá dentro do artigo 386, escolha qual é o inciso correto. Tudo bem? Além disso, você tem que pedir também acerca da pena, porque é possível que o juiz, ao invés de absolver, condene. E se ele condenar, ele vai aplicar a pena. Por isso, você deve falar da pena. É uma possibilidade jurídica do pedido. Então, todos os argumentos, se o problema te der oportunidade, você vai discutir que aplique a pena mínima, que aplique atenuante, que afaste agravante, que tenha causa de diminuição de pena, que tenha o regime mais favorável, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou que seja aplicado o sursi. Tudo isso pode ser sede do seu pedido em memoriais. Agora, atenção! Pode ser que os memoriais sejam do júri. Se for memoriais do júri, esquece isso que eu falei, porque nos memoriais do júri é diferente. Depois dos memoriais do júri, são quatro as decisões que podem ser tomadas: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Logo, o seu pedido tem que ser um desses. E não a absolvição do 386, nem pena, condenação do 387, porque não é possível ao final da primeira fase do júri. O que é possível é pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. O pedido mais corriqueiro é de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, mas também pode ser impronúncia, que é a falta de provas do 414, e pode ser a desclassificação do 419, quando se concluir que aquele crime não é doloso contra a vida, e, portanto, não pode ser julgado pelo júri, tem que ser desclassificado. Desclassificação no 419. A pronúncia significa que o réu será levado ao julgamento, né? E ela não é benéfica para o réu, mas mesmo assim, subsidiariamente, você também pode pedir a pronúncia para afastar as qualificadoras, pronunciando e afastando as qualificadoras. Esse é um pedido muito importante. Claro que, além desses pedidos nos memoriais do júri, você pode pedir também nulidade, prescrição, outros assuntos podem ser objetos de pedido aqui, ok? No que diz respeito ao momento 3, que é o momento após sentença, né, e antes do trânsito em julgado, as principais peças com chances de cair são apelação, rese e roque. Apelação, rese e roque. São as 3 principais peças ali em termos de recurso. Não são os únicos, mas são os principais. A apelação, ela vem depois da sentença condenatória ou absolutória, né? Então, se o seu cliente foi condenado, o que você tem que pedir? Bom, todos os recursos você deve pedir o provimento do recurso, que o recurso seja conhecido e provido. Não se esqueça disso, conhecido e provido. Foi recurso, conhecido e provido. Na apelação é assim, seja conhecido e provido para absolver o réu. Se ele foi condenado, você vai buscar uma decisão diferente. Ele foi condenado, o que ele poderia ser? Ser absolvido? Então, se peça absolvição do 386, ou peça o afastamento de qualificadora, ou a diminuição de pena, ou regime, todos aqueles pedidos que você poderia fazer nos memoriais, você também pode fazer na apelação. Tá certo? Isso é um ponto importante. No que diz respeito ao rese, um pouco mais difícil de cair, mas é muito possível, e já caiu algumas vezes, o rese da decisão de pronúncia, do júri, né? Do júri,
Pode ser outros assuntos, tá, pessoal? Mas o mais comum é que o réu tenha sido pronunciado e da decisão de pronúncia cabe res, recurso em sentido estrito. E no recurso em sentido estrito, então, neste específico recurso em sentido estrito, o que você vai discutir? Bom, se o réu foi pronunciado, o que você vai querer? Uma decisão diferente dessa. Então, no res, você vai pedir a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação, que são decisões diferentes da pronúncia. Compreendido? Sempre falando conhecido e provido também, não se esqueçam disso. E no ROC, o ROC, ele cabe daquele acórdão, decisão de segunda instância, acórdão, né? Então, tem muito mais que uma sentença, tem um acórdão, que ainda não transitou em julgado, um acórdão que negou habeas corpus ou negou o mandado de segurança. Quando o acórdão nega o HC ou nega o mandado de segurança, cabe o ROC para o STJ, né? Então você vai dizer que ele seja conhecido e provido também, para ter uma decisão diferente da decisão anterior. Então, qual foi a decisão anterior? A decisão denegou o habeas corpus. Então, você pede para que seja concedido o habeas corpus e, consequentemente, para anular o processo, para conceder a liberdade para o réu, né? Tem uma consequência ali, mas conhecido e provido para que seja concedido o habeas corpus, por exemplo, e concedida a liberdade provisória. Um exemplo aqui, ok? No momento 4, as principais peças são o agravo em execução, que já caiu diversas vezes e tem chances reais de cair, e também a revisão criminal, né? Então, são duas das principais peças no momento 4, que é o momento após o trânsito em julgado. O agravo em execução é um recurso, e por isso você vai dizer conhecido e provido e aí você está discutindo uma decisão, por exemplo, a decisão que negou o livramento condicional. Aí você agravou, você vai pedir a concessão do livramento. Negou a progressão, você vai pedir a concessão da progressão, a progressão. Determinou a regressão, aí você discutiu e falou assim, opa, está errado a regressão, então conhecido e provido para revogar a regressão, por exemplo, né? Então, você vai ter que pedir o objeto realmente do seu agravo. E no que diz respeito especificamente à revisão criminal, a dica importante é que a revisão criminal, o seu pedido está no artigo 626. A revisão criminal sempre tem o pedido atrelado ao 626 do CPP. E o 626 fala em 4 possibilidades jurídicas do pedido. Na revisão, você pode pedir para absolver, para modificar a pena, para melhor, sem dúvida nenhuma, para desclassificar a infração ou para anular o processo. É isso que está no 626 como pedidos para revisão criminal. Ok? Fiquem atentos a tudo isso, guardem, porque você estará garantindo pontos se você fizer um pedido adequado. Perfeito? Então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês.